Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gabriel Couto. Hoje vamos para as nossas dicas e análises do dia 11 de junho de 2024. Terçou aqui nas apostas esportivas. Tá passando na tela, galera, o resultado do nosso domingo. Pelo amor de Deus, né? Que dia ruim, né, mano? Que dia ruim. Felizmente, né, a gente teve a França empatando em 0-0 com o Canadá. Olha, eu desisto de amistoso, tá? Ontem o Brasil quase que entregou a paçoca, né? Tomou empate, deu sorte que o Endrick é iluminado e fez aquele gol. Aí a Inglaterra perdeu para a Islândia. Aí essa derrota da França foi de lascar, né? Para não falar um palavreado mais profundo aqui. Porque brincadeira, que time preguiçoso. Deu a impressão que a qualquer momento poderia ir para o ataque e ganhar. E aí acabou sendo um time preguiçoso, né? Só pressionou no final e acabou não conseguindo fazer o gol. Fora que teve outro resultado intrigante, né? O Criciúma perdeu de 5-2 para o Cuiabá, né? Quem diria o Cuiabá acordaram um monstro, né? O Cuiabá que não tinha feito nenhum gol, acabou metendo 5 gols no Criciúma. O jogo ficou 5-2, aí deu ruim a dupla chance o Cuiabá, o Criciúma, perdão. E também perdão aí, e também o Under Goals. Mas é isso, né? Vida que segue. Infelizmente, domingo foi um dia muito ruim. Esse vídeo eu tô gravando no domingo, então eu não sei, por exemplo, quanto que terminou o jogo do América e nem o jogo da Argentina, porque ainda não começaram. Como vocês estão vendo ali, o horário é 6h21. Mas sem enrolação, já falamos aí, né, do nosso domingão. Agora vamos para as dicas da nossa terça-feira. Vamos começar nosso primeiro jogo às 7h15 da manhã, bem cedinho aí na terça-feira. Japão e Síria, odd 1.09 para o Japão, odd 17 para a Síria. Só uma correção, eu falei que a França tinha perdido, né, mas acabou que foi um empate. Um empate, né, que para a gente saiu com gosto de derrota. Bom, o Japão já está classificado, tropinha. 5 jogos, 5 vitórias, 19 gols feitos, 0 gols sofridos, 15 pontos. É absolutamente uma campanha perfeita. A Síria é a segunda colocada, com 7 pontos e tudo mais. Ainda tem chance de classificar. O Japão já está classificado. Tropa, para esse jogo não tem muito o que falar, tá? O Japão é um time muito melhor, né? Um time muito organizado, né? Quem lembra na Copa que eles ganharam, né, da Alemanha, empataram ali com a Espanha, se eu não estou enganado. Então fizeram uma boa Copa, tem um time muito organizado. A Síria é um time muito ruim. O Japão vai jogar em casa. Quando o Japão enfrentou a Síria na casa deles, o Japão fez 5-0. Eu acredito que em casa tem tudo para o Japão fazer um bom jogo e sair daqui com a vitória. A odd da vitória está muito pouco, 1.09. O que eu gosto para essa partida? Eu gosto para o Japão vencer o primeiro tempo. Então, minha dica para essa partida é para o Japão ganhar o primeiro tempo. Eu não sei quantos que está a odd deve estar em torno de 1,30 a 1,40. É uma boa odd para a gente colocar no bilhete. Então, a expectativa é que o Japão vença e já comece amassando logo no primeiro tempo. Nosso próximo jogo aqui pelo Amistoso Internacional, só de ouvir esse nome, né, já começa a me dar calafrios, mas eu prometo que é o último amistoso, né, que eu vou falar, pelo menos por enquanto, né, porque em breve começa a Eurocopa, começa a Copa América, é realmente jogos que valem alguma coisa. Porque esses jogos aí, né, as equipes não estão nem aí, os jogadores jogam com preguiça, não querem dar um pique, numa dividida, né. Jogo entre Portugal e Costa do Marfim, às 3h45 da tarde. Odd 1.28 para Portugal, odd 8.50 para Costa do Marfim. Os confrontos diretos, Portugal tem vantagem. Se enfrentaram 3 vezes, 2 vitórias de Portugal e um empate. Portugal, né, que vem de uma derrota para a Croácia, uma vitória da Finlândia, perdeu para a Eslovênia, ganhou da Suécia, da Islândia, de Liechtenstein. Vinha numa boa campanha, né? Deu umas vaciladas nos últimos jogos, mas mesmo assim uma seleção muito forte. E a Costa do Marfim então, é uma seleção fraca, né? Só ganhou 3 jogos dos últimos 10. Como eu acredito que vocês já estão esperando, né, o que eu vou indicar? O que eu vou indicar para essa partida é a vitória de Portugal com odd de 1.28. Para mim não tem outra. Sei que amistoso é complicado, mas Portugal está meio mexido com essa derrota para a Croácia. Né? Eu acredito que eles vão pressionar e vão ganhar essa partida. Então, expectativa
de Vitória de Portugal nesse amistoso. Agora vamos para o Campeonato Brasileiro Série A, confesso que já estava com saudade. Jogo entre Atlético Goianiense e Corinthians. Jogo às 7 horas da noite. Odd 2,55 para o Atlético Goianiense, odd 2,75 para o Corinthians. O Atlético Goianiense tem como destaque o under 3,5 nas últimas 8 partidas. O Corinthians tem como destaque o under 3,5 nas últimas 3 partidas. E de 10 partidas, 9 bateram esse menos de 3 gols e meio. As equipes vêm bem parecidas, né? As duas vêm de 2 derrotas e 3 vitórias nas últimas 5 partidas. São duas equipes que estão lá embaixo na classificação. O Corinthians é o 17º colocado com 5 pontos e o Atlético Goianiense está logo abaixo. É o 18º com 4 pontos. Destaque, né, para a questão de como as equipes têm ataques ruins, né? O Corinthians em 7 jogos só fez 3 gols e o Atlético Goianiense só fez 4 gols também em 7 jogos. São equipes que não marcam muitos gols. Pra você ter ideia, de 7 jogos, o Corinthians só fez gol num jogo contra o Fluminense e ganhou por 3-0. Os confrontos diretos, né, são 1, 2, 3 vitórias do Corinthians e 2 empates nas últimas partidas. Em casa, o Atlético Goianiense vem de 2 vitórias e 2 derrotas, e fora o Corinthians vem de 2 vitórias e 2 derrotas. Detalhe que o under 3,5 bateu nos últimos 4 jogos do Corinthians fora e bateu nos últimos 1, 2, 3 jogos do Atlético Goianiense no Brasileirão. Esse jogo contra o Vila Nova, que foi 3-1, foi pelo Campeonato Goiano, e esse 4-2 contra o Brusque foi pela Copa do Brasil. Mas no Brasileirão Série A, os 3 últimos jogos não tivemos mais de 3 gols e meio. Tropa, para mim não tem outra, tá? O Corinthians é uma equipe que a gente sempre gosta de entrar no under, porque é uma equipe que até que tem uma boa defesa, mas principalmente por causa do seu ataque. É uma equipe que tem muita dificuldade em fazer gols, principalmente quando joga fora de casa, e vai enfrentar a equipe do Atlético Goianiense que também não marca muitos gols. Então minha dica principal para essa partida é o under 3,5 gols com odd de 1,20. Podem sair até 3 gols na partida. Jogo difícil aí para resultado, mas para o under 3,5 gols acredito que aconteça. Expectativa de poucos gols para essa partida. Nosso próximo jogo também é às 7 horas da noite pelo Brasileirão Série A, Juventude e Vitória. Odd 1,91 para o Juventude, odd 4,20 para o Vitória. Os destaques do Juventude são que marcou 1 ou mais gols nos últimos 7. Isso é legal, né? Os últimos 7 jogos o Juventude marcou pelo menos 1 gol. E nessas últimas 7 partidas o Juventude não perdeu. O under 3,5 também é destaque nas últimas 3 partidas. Já o Vitória está no momento totalmente ao contrário. Não venceu as últimas 9 partidas. E o menos de 3,5 gols nas últimas 4 partidas. O Juventude vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Vitória vem bem mal, com 1 empate e 4 derrotas. Classificação. São duas equipes que estão embaixo na tabela. Na verdade, o Juventude está no meio da tabela, né? É a 12ª colocada com 9 pontos. Está ali no meio, né? Caso vença, consegue até ele para a 7ª colocação, né? A vitória importantíssima aí para o Juventude. Já o Vitória está desesperado, né? Precisa ganhar para sair dessa situação. É a vice-lanterna, né? Caso o Cuiabá, né? Na verdade, o Cuiabá ganhou a partida, né? Que fez, é porque não atualizou aqui, mas o Cuiabá passou o Vitória, ou seja, nesse momento o Vitória está como lanterna. Então, para o Vitória é importantíssimo ganhar esse jogo. Os últimos jogos, entre eles, 2 empates e 1 vitória para cada lado. Bem equilibrado. Destaque para o under, que os últimos 4 jogos, em únicos entre eles, não bateu mais de 3 gols e meio. Juventude de casa é até que é uma boa equipe. São 3 empates e 2 vitórias. Detalhe que o under também é destaque. 0-0, 0-0, 2-0, 1-1 e 1-0. Jogos bem under, mas que o Juventude também não perdeu. Já o Vitória fora, o under também só bateu em um jogo contra o Cruzeiro, só que nos últimos 5 o Vitória não ganhou jogando fora de casa. É aquilo, né? Questão de tudo que a gente viu, o Juventude, né, não perdeu nas últimas 7 partidas,
O Vitória não ganhou nas últimas 9, vai jogar fora. Então, o que eu mais gosto para essa partida é a dupla chance para o Juventude com odd de 1,28. Para mim, o Juventude tem tudo para não perder para o Vitória, que não ganha 9 partidas. E eu também vejo com muito valor. E se você gosta de entrar mais em gols do que resultado, o under 3,5 gols também é interessante, com odd de 1,23. São duas equipes com ataques ruins e que a odd está pagando até bem para o under 3,5, pelo que as duas equipes vêm apresentando. Então a expectativa é que o Juventude não perca esse jogo, por vir no melhor momento, e também que tenha poucos gols na partida. Nosso próximo jogo é por um grande clássico carioca, jogo entre Botafogo e Fluminense às 8 da noite, odd 2,05 para o Botafogo e odd 3,70 para o Fluminense. O Botafogo, que não perdeu nos últimos 6 jogos e marcou 1 ou mais gols em 9. O under 3,5 na partida também nos últimos 9 jogos. Já o Fluminense marcou também 1 ou mais gols, só que nas últimas 8 partidas e não perdeu nos últimos 4. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 5 e mais de 0,5 gols na partida no HT em 8. O Botafogo vem de 3 vitórias e 2 empates, está invicto a 5 jogos, na verdade a 6 jogos, e o Fluminense vem de um empate, 3 vitórias e uma derrota. Olhando pelo menos essa primeira parte, a gente vê o quê? São duas equipes bem regulares, o Botafogo não perde a 6, o Fluminense não perde a 4 jogos, gols também é destaque, são duas equipes que marcaram 1 ou mais gols nas suas últimas partidas. A diferença é que o Botafogo vai jogar como mandante e ainda está bem melhor na tabela. O Botafogo é o terceiro colocado com 13 pontos. Caso ganhe esse jogo, dorme na liderança isolada com 16 pontos. É um jogo importantíssimo para o Botafogo ir para a liderança. Já o Fluminense está numa fase totalmente ao contrário ao Botafogo. O Fluminense é o 15º colocado com 6 pontos, enquanto um está perto da zona de rebaixamento, outro está perto da liderança e ainda vai jogar como mandante. Os últimos jogos entre eles, o under é destaque, né? Teve esse jogo que foi um 4-2 para o Botafogo, mas a maioria dos jogos, se a gente for ver aqui, ó, são de poucos gols. Mas confesso que pela fase que os dois vêm vindo, eu fico meio com medo de arriscar em poucos gols. Ainda mais depois desse 4-2 do Botafogo. Detalhe que nas últimas 5 partidas, o Botafogo marcou gol em todos os jogos e das últimas 5, o Botafogo não perdeu para o Fluminense. Isso pode ser um bom lado a favor do Botafogo. Além disso, o Botafogo nos últimos 4 jogos em casa ganhou 3 e perdeu 1. Já o Fluminense fora, nas últimas 5 partidas, vem de 2 empates, na verdade 1 empate, 2 derrotas e 1 vitória. Tropa, trazendo a minha análise para essa partida. Na minha opinião, o favoritismo está no Botafogo, mas como é clássico, tudo pode acontecer. Resultado eu acho muito difícil, porque qualquer uma das duas equipes, por ser um clássico, se o Botafogo ganhar não vai ser surpresa. Se o Fluminense também ganhar não vai ser surpresa. O favoritismo está no Botafogo por estar melhor classificado e por vir na melhor sequência nos confrontos diretos, mas o que eu mais gosto nesse jogo é um gol do Botafogo na partida. Acredito que a torcida vai empurrar, é um time que tá lá é um time que tá melhor classificado na tabela. Na minha opinião, não perde esse jogo, mas por ser um clássico, o mais safe, na minha opinião, é estar entrando para o Botafogo marcar um gol na partida com odd de 1,24. Ou seja, o Fluminense pode fazer 5 gols, mas o Botafogo tem que pelo menos tomar um gol. Então a expectativa é de uma boa partida e que o Botafogo faça pelo menos um gol. E agora, para a gente fechar, nosso último jogo entre Bragantino e Atlético Mineiro pela Série A, jogo às 9h30 da noite, odd 2,35 para o Bragantino, odd 3 para o Atlético Mineiro. Só uma correção, né? No final ali da análise do jogo do Botafogo e Fluminense, eu falei que o Botafogo precisava tomar um gol, mas na verdade não. O Fluminense tem que tomar um gol para bater a minha dica. Estatísticas da partida. O Bragantino venceu o segundo tempo nos últimos 4 jogos e não perdeu nas últimas 4 partidas. Vem numa boa fase aí o Bragantino. Um gol no HT na partida nos últimos 10 jogos. O Bragantino é uma equipe que já começa a ter gol em suas partidas já no primeiro tempo.
e mais de 1,5 gols na partida nos últimos 4. Já o Atlético Mineiro não perdeu 8 das últimas 10 partidas, vem numa boa sequência. 1,5 gols na partida nas últimas 8 também, em 8 de 10, perdão, e ambas marcam não em 7. O Bragantino vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Atlético Mineiro vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. Olhando a classificação, o Bragantino está melhor classificado. É o 6º colocado com 12 pontos. Caso ganhe, pode até assumir a primeira colocação, porque vai a 15, né? E o Atlético Mineiro está um pouquinho abaixo. É o 10º colocado com 10 pontos, ganhou 2 partidas, só que ainda está invicto na competição. Nos últimos jogos, algo que me surpreende a favor aí do Bragantino é os últimos jogos dele em casa. Porque o Bragantino porque aqui aparece apenas os últimos 4 jogos. Mas o Bragantino está há 10 jogos sem perder em casa. O Atlético Mineiro já tem um pouquinho mais de dificuldade fora. Perdeu as últimas 2 partidas, das últimas 5, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E nos confrontos diretos, 2 vitórias do Atlético Mineiro e 4 empates. Então, nos últimos 5 jogos bem equilibrados, 4 empates e 2 vitórias do Galo. Tropa, confesso que a dupla chance do Atlético Mineiro está pagando muito bem. Só que eu ia até indicar para uma entrada simples. O problema é o quê? É que o Bragantino faz uma boa campanha dentro de casa. Ninguém quer pegar o Bragantino lá na Bié-Bichedi. E além disso, o Atlético Mineiro vem de 2 derrotas seguidas fora de casa. E também o Bragantino tem uma race muito boa em casa. Então, essa dupla chance ao Atlético Mineiro é arriscado. Mas eu também não vou entrar a favor, né, do Bragantino contra o Atlético Mineiro, que tem um dos melhores elencos do Brasil. O que eu gosto dessa partida? Gols. 1,5 na partida nos últimos 4 do Bragantino e em 8 de 10 do Atlético Mineiro. Se a gente for ver a média de gols, 2,50 do Bragantino, 2,70 do Galo. Se a gente for ver os últimos confrontos também, saem bastante gols, né? A maioria 1-1, 2-1, né? Teve uma goleada ali do Atlético, jogos de muitos gols. São dois times com bons ataques, né? O Bragantino em casa sempre costuma fazer gol e o Atlético Mineiro, a chance de fazer gol também é muito grande. Então, qual é a minha dica para essa partida? Eu gosto do mais de 1,5 gols pagando 1,44. Tá pagando muito bem esse mais de 1,5 gols. Confesso que eu acho que a odd tá até meio errada, mas é bom que dá pra gente aproveitar. Na minha opinião, tem tudo para ser um jogo de muitos gols e também uma grande partida. Então, a expectativa de muitos gols para esse confronto. Então é isso, terminado mais um vídeo de palpites, dessa vez do dia 11 de junho de 2024, a nossa terça-feira, terçou aí pra gente. Dia de bons jogos, né? A gente tem jogos do Brasileirão e tudo mais. Tá aí na tela nosso bilhete para nossa terça-feira, né? Vamos torcer para bater. Na minha opinião, vi boas análises, né? Felizmente a grade melhorou bastante na terça e tomara que melhore cada vez mais, né? Porque a gente está sedento aí de bons jogos para a gente colocar grana no nosso bolso. Espero que vocês tenham gostado do meu palpite aí para as partidas, né? Peço perdão qualquer engasgada que eu dei, se Deus quiser, né? Eu vou conseguir melhorar a minha fala conforme o decorrer dos vídeos. E é isso, obrigado por acompanhar até aqui. Vamos chamar esse green. Muito obrigado a todos. Falou, valeu, fui. Ótima semana pra gente. Falou!